Então a gente começa hoje a caminhar para o encerramento do nosso projeto que você tem acompanhado aí de casa, que é o Raio-X pelo Brasil. Já rodamos por todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. E hoje vamos conhecer a realidade do Rio Grande do Sul. O estado faz fronteira com a Argentina e Uruguai. O estado tem a conhecida Serra Gaúcha, com cidades tipicamente alemãs. A economia se destaca pela agricultura, pecuária, indústria têxtil, de couro e também de calçados. Então vamos aos dados do estado aqui no Plasma. População 11.377.239. Casos Covid-19 confirmados 87.415 e mortes 2.472. E quem fala com a gente sobre os reflexos da pandemia no estado e especificamente na Arquidiocese de Porto Alegre é Dom Frei Jaime Spengler. Dom Jaime, seja bem-vindo à Central da Esperança. Como a gente sempre vem revelando aqui, quais os reflexos da pandemia aí na realidade do Senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo e Luara, né? Isso mesmo. Mas também a saudação a quem acompanha esse programa nesse momento importante, no final de tarde, talvez depois do almoço, no encontro em família, etc. A nossa realidade de Porto Alegre frente à pandemia, né? Na verdade, nós fomos todos, Brasil inteiro, na verdade, o mundo, surpreendidos pelo vírus e nos inícios de março, aqui para nós, no Brasil e no Sul. Nós estávamos nos preparando para iniciar o ano pastoral. E para nós, aqui na região de Porto Alegre, de forma toda especial, o ano começa justamente no mês de março. Há uma tradição, por assim dizer, na qual janeiro e fevereiro é prevalentemente mês de férias. Então, quando começam as aulas, é que nós realmente podemos dar início às atividades pastorais nas nossas comunidades. Estávamos nos organizando, estávamos inaugurando as primeiras atividades, quando em meados de março nos foi pedido o distanciamento social. E se num primeiro momento se pensava que esse distanciamento e com as suas exigências fosse algo, digamos assim, passageiro, marcado por um breve período de tempo, na medida em que o tempo avançava, fomos nos dando conta, estamos nos dando conta, né, que o vírus ainda vai permanecer entre nós durante muito tempo e exigindo de nós todo cuidado, toda sensibilidade, bom senso, enfim, para responder à altura daquilo que esse tempo doloroso, marcado por crises variadas, está pedindo, exigindo melhor de todos nós, né? Certamente estamos reaprendendo, por assim dizer, a desenvolver a própria atividade evangelizadora. Eu diria, a vida das nossas comunidades foi certamente abalada por esse confinamento, está sendo abalada, né? As atividades que podemos desenvolver presencialmente são mínimas, né? A maioria do que é possível, digamos assim, estamos realizando através do sistema online, e isso tem sido uma oportunidade para um grande aprendizado, né? Eu ousaria dizer até que, se numa situação de normalidade, nós talvez precisaríamos, não sei, 3, 5 anos para nos inserir neste mundo da virtualidade, o vírus nos impôs a obrigação de, em poucas semanas, por assim dizer, aprender a explorar a potencialidade que essa técnica nos oferece. Isso é maravilhoso. Então, num primeiro momento, eu creio que temos esta realidade que eu poderia, sim, descrever, né? Existe, sim, sofrimento. O número de mortos no nosso Rio Grande do Sul, vocês já expuseram. As nossas UTIs na região metropolitana estão operando no limite. O número de internados só cresce dia a dia, né?
Agora, recentemente, neste final de semana, a Prefeitura de Porto Alegre emitiu um decreto abrindo, por assim dizer, ou possibilitando o desenvolvimento de algumas atividades comerciais, industriais, etc. E com isso também nos foi permitido reabrir os espaços de celebração, acolhendo no máximo 30 pessoas, né? Então, também as nossas comunidades, neste momento, estão se preparando para se adaptar, por assim dizer, a esta nova realidade. Dom Jaime, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. A gente sabe, né, e tem acompanhado desde março, como o senhor disse, né, essa pandemia que afetou principalmente a economia. Se já haviam pessoas desassistidas, carentes de recursos financeiros, isso aumentou muito na proporção que também avançou essa pandemia para todo o Brasil. A gente tem feito esse raio-x, percorrido os estados de todo o país e percebido isso, né? Que o principal problema é o aumento do desemprego, que acabou empurrando muitas famílias para um cenário sem renda, sem ter dinheiro para se alimentar em casa, né? Como é que a Arquidiocese aí de Porto Alegre ela está trabalhando nesse sentido de manter as suas ações, mesmo com esse distanciamento social, para atender essas famílias mais vulneráveis? Se por um lado o cenário preocupa, e preocupa muito, e o número realmente de pessoas que encontramos na rua, que se aproximam pedindo qualquer forma de auxílio, tem aumentado muito. Por outro lado, eu creio que vale destacar o crescimento, por assim dizer, da solidariedade, né? É impressionante a participação de pessoas, de entidades, de grupos, os mais diferentes presentes aí no contexto urbano, mas não só, que se dispõem a colaborar a fim de minimizar, por assim dizer, o sofrimento de quem pouco ou nada tem. E nesse contexto, eu destacaria sim as nossas comunidades em geral, a Caritas Diocesana, as diversas obras sociais que atuam no território da Arquidiocese, mas também outras entidades da sociedade que não necessariamente estão, digamos assim, ligadas à Arquidiocese. São entidades civis que colaboram com muita disponibilidade. Só a título de informação, destacando um elemento, né? Com a ajuda de um outro benfeitor, neste período a Arquidiocese distribuiu ou está distribuindo em torno de 140 toneladas de arroz, para quem precisa, né? Se faz todo um trabalho de acompanhamento, etc., etc., mas só neste item arroz nós temos esse número. Se somarmos tudo aquilo que chega, que conseguimos, digamos assim, registrar, isso eu creio que chegamos a números extraordinários. Por um lado, nós somos, por assim dizer, orientados por aquilo que diz o Evangelho, né? A mão esquerda não saiba o que faz a direita. E isso nos deixa, digamos assim, numa situação um pouco estranha. Mas, por outro lado, eu creio que merece, sim, destaque estas expressões de generosidade, de solidariedade, porque esse sentimento pode ser promovido no seio da sociedade. E eu gosto sempre de dizer e de repetir, o nosso povo é bom demais. Tem gente boa demais, que é marcada por sensibilidade, por atenção a quem está na porta ao lado, etc., e que não se fecha na sua prepotência ou no seu conforto ou na sua própria, digamos, satisfação ou coisa que valha, mas que é capaz de um olhar alargado e de estender a mão e abrir talvez o bolso, a carteira, ou oferecer até um pouco do cartão para ajudar a proporcionar a quem menos tem o necessário para o seu sustento e o seu conforto também.
Dom Jaime, a gente quer agradecer a sua participação, a entrevista, trazendo um pouco dessa realidade, da solidariedade, das ações às famílias mais vulneráveis e também todo esse apoio espiritual da Arquidiocese para com os fiéis. Teve que se adaptar, foi tudo rápido esse processo, mas com certeza faz toda a diferença na vida de uma pessoa que precisa de muita esperança. Obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Vale destacar também, aproveitando a oportunidade, a criatividade, por exemplo, das catequistas. E para encerrar, eu diria assim, eu creio que o tempo que nós vivemos pode ser para nós um grande laboratório. E nesse laboratório nós precisamos de ousadia e criatividade apostólicas. Deus a todos abençoe. Amém. Coragem. Não permitamos que nos roubem a esperança. Não permitamos que nos roubem a esperança. Que nos tirem a cruz, que desqualifiquem o Evangelho. Não permitamos que nos roubem a esperança. E é por isso que estamos aqui diariamente, viu, Dom Jaime? Para levar essa esperança para todo mundo, mostrar que é um caminho difícil, mas que ele terá o seu fim sim. A gente seguindo a luz de Cristo, como o senhor mesmo disse, é um grande aprendizado, né? Um aprendizado constante, mas a resposta veio imediatamente, que é a solidariedade e o amor ao próximo. Boa tarde para o senhor, muito obrigado, viu, por atender. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Central da Esperança. Muito obrigado e bom trabalho a todos e que Deus ilumine também a todos.